Pessoal, tudo bem? Quero desejar a todos aí primeiro paz do Senhor, né? E também de acordo com qual você for acompanhar esse vídeo aí, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Estou aqui gravando o nosso segundo vídeo para o nosso canal no YouTube. Quero aqui agradecer aos inscritos, né? No qual estão aí me ajudando nessa jornada aí, curtindo, compartilhando, comentando, para que o YouTube venha entender que esse vídeo ele é importante, assim mantenha o meu canal aí no ar e venha também alcançar aí mais pessoas assim como você foi alcançada aí nesse momento, né? Então, agradeço aí a oportunidade, agradeço aí a confiança de estar aí levando a palavra aí, entrando no celular, através de um aparelho celular, amém? Através de uma televisão. Deus abençoe a todos aí. Peço que você que ainda não é inscrito, né? Vem se inscrever no canal para que mais ferramentas o YouTube venha, né, liberar aí para mim e assim ter mais condições aí de trabalho. Mas o mais importante aí é falar um pouco sobre o reino de Deus, sobre o ensinamento da palavra, que é muito importante. E nessa noite nós vamos aqui falar um pouco sobre a escola bíblica dominical, né, o qual tem aí a sua importância, né, para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, desenvolvimento cristão, né? Sem um ensinamento, né, fica difícil, porque é um dos 5 pilares ministeriais no qual Jesus Cristo, né, nos ensina ali, juntamente com a base da igreja. Né? O ensinamento, ele tem a sua importância. Né? Nós vamos ver ali em Marcos, se não falha em Mateus, se não falha a memória, que está escrito: ide, pregar o evangelho a todo mundo, né? E Marcos ali, ide, né, ensinai a todos, né, todo mundo. Né? Ou algumas traduções está escrito, né, a grande maioria eu creio, toda criatura. Né? Então, quanto pregação e ensinamento, sempre vai fazer parte aí da nossa vida cristã. Só que, na minha visão, há uma grande diferença entre pregação e ensinamento. Né? Pregação, o primeiro ponto aqui que eu creio que os irmãos aí que vai estar vendo esse vídeo vai concordar é que, como a palavra é a maior autoridade, né, espiritual, não podemos aí de maneira nenhuma interromper uma pregação. Então, no caso que surge uma dúvida de uma pregação, né, eu creio que é aí que entra o ensinamento da palavra, né, ali, pessoa que tem alguma dúvida de algo que foi falado, anote, né? Alguns têm facilidade de guardar aí, guarde aqui no ensinamento ali, né, no qual vamos compartilhar do mesmo alimento espiritual, possa estar tirando a sua dúvida. Né? Então, ensinamento aí, ele é muito importante. Né? Infelizmente, né, alguns ministérios já não têm mais aí essa visão sobre acerca da importância do ensinamento, né, para o desenvolvimento, né, amadurecimento, né, para que o obreiro venha aí também manusear bem a palavra de Deus. Né? Eu sempre falo que é, é, não adianta você também só, só aprender aquele determinado assunto que vai ser falado. Algumas igrejas, né, têm a escola bíblica, outras têm a doutrina, né? Então, independente de qual for aí, ela tem a sua importância. Mas, é o que eu sempre falo, tratou de um determinado assunto, dependendo do assunto, né, não vamos ter ali, principalmente os alunos, né, se for aquele primeiro contato ali com o assunto, né, às vezes vai ficar difícil para gravar, para guardar. Então, o que eu sempre falo, né, estude em casa, faça os seus estudos particular em casa, né, para que quando venha chegar aí determinado assunto, né, não venha aí ser o, o seu primeiro contato, né? Estar aí suando pela primeira vez em seus ouvidos. Então, o estudo particular de cada aluno,
ele também tem aí a sua importância, né? Então, falei um pouco aí, né? Agora vou apresentar aqui essa revista aqui, que foi do ano passado, né? A igreja em Jerusalém, né? Que vai dizer doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, né? Nós entendemos que a igreja, desde quando, né, ela não existia ali na questão física, né? Nós vamos ver no Velho Testamento também, já existia ali algumas ou grandes, né, perseguições ali ao povo de Deus, né? E assim até nos tempos de hoje. Claro que o que nós passamos hoje não é nem o início do que os primeiros irmãos aí cristãos, né, quando velho, quando novo, passaram, né? Então, cada parte da Bíblia ali tem o seu período, mas essa questão da perseguição é desde ali do Velho Testamento. Então, essa lição aqui, ela foi escrita pelo comentarista José Gonçalves, é muito importante, no qual vai estar dando início ali ao livro de Atos, né, no seu capítulo 1, e vai até o capítulo 12. Né? Nós sabemos aí que o livro de Atos, ele tem aí 28 capítulos que conta a história ali da igreja, né, desenvolvimento, o evangelho alcançando pessoas aí, né, de toda a classe social, quanto pobre, rico, mais ou menos, né? Não importa, o Senhor, né? Ele vê aí para todos. Então, essa revista aqui do terceiro trimestre do ano passado, escrita aí pelo comentarista José Gonçalves, né? Ela dá início ali a Atos, como eu disse, do 1 ao 12, né? E já que essa de 2026, né? Terceiro trimestre também, mas já escrita aí pelo comentarista Wagner Gabi, né? Wagner Gabi, né? Nós vamos ver que ele dá início, né? E fecha a história ali do livro de Atos, né? Porque ela vai do 13 ao 28, né? Então ela termina, ela finaliza. Nós sabemos aí que só de uma revista, dependendo do assunto, né? Não vai estar dando ali para trazer toda a história. Então, creio que por isso que fizeram, né, em duas etapas. Né? Então, uma bênção aí de Deus para nossas vidas. E vai estar falando aqui a igreja dos gentios. Né? Mas se nós estudarmos aí, pedindo uma orientação a Deus sobre essa questão de gentio, nós vamos observar que eles não, desde o Velho Testamento, já existe esse plano de Deus, né? Cada um no seu período, de uma forma no qual levou ali a salvação para esse gentio, né? Nós vamos fazer uma comparação do segundo trimestre até mesmo, né? Abraão, né? O patriarca, nós vamos ver, ele era um gentio, né? Numa terra, né? A sua família idólatra, né? Mas Deus escolheu ele ali, né? Separou ele para que ele viesse, para que Deus viesse escrever ali uma nova história na vida dele. Então, só dando esse exemplo aí, que Deus já tinha se cuidado com os gentios desde o Velho Testamento, né? Como eu dei exemplo, Abraão, mas através da sua descendência, que foi Isaac e Jacó, né? Trazendo um pouco ali também, se nós vamos observar que Heber, né? Heber ali ele deu início aos hebreus, né? Se não falar a memória. Então, assim, sucessivamente, né? Então a gente aprende que Deus, né? Ele já tinha essa preocupação com o povo gentil, amém? Mas nós vamos entender um pouco mais ali, um pouco mais a fundo, ali no Novo Testamento. Nós vamos ver também que Raabe, né? A própria Ruth, se não me falha a memória também, né? Então, ali no Velho Testamento, fazendo essa comparação, no qual ela era uma moabita, né? Mas fez parte aí também, né, da linhagem, devido que a sua descendência. Então, descendência tem uma grande importância, né, aí nas nossas vidas. Então, voltando aqui
ao assunto da revista, né? Essa revista, ela do terceiro trimestre de 2026, não sei se eu mostrei aí, né? Tá aí os irmãos, né? É a consolidação, né? Entendeu? Então aí ela é muito importante. Nós vamos ver, observar ali alguns pontos muito importantes nessa primeira lição, que no qual é o envio missionário de Paulo e Barnabé, né? Era uma igreja que uma comunidade, né? Podemos dizer a igreja que existia ali em Antioquia, né? E ela era bem localizada ali. Se nós formos pesquisar a fundo, era uma localidade, né, que era portuária. Então, todos os navios, né, saíam, encostavam dali. Então, por isso que ela tem aí a própria revista, ela fez isso, o autor, que era um ponto estratégico, né? Então, já estavam ali, né, algumas outras pessoas, né? Que Simeão, que Manaém, né? Então, por aí em diante, então nós vamos ver aí, né, a importância ali daquela localização. Nós vamos ver aí que quem separa Paulo, né, e Barnabé ali é Espírito Santo de Deus, mas mesmo assim nós vamos observar também que houve ali o que? A oração, imposição de mãos, né? Perdão, achei que tinha parado aqui, né? Mas nós vamos observar ali o que? A situação da oração de imposição de mãos ali da liderança. E assim eles seguiram ali o seu chamado, né? No qual Deus escolheu e separou para eles. Nós vamos observar também que aqui na cidade aqui de Cipres, se não falha a memória, né? Ou Pafos, né? Que vai citar essas duas cidades ali. Houve ali a diversidade ali por Paulo, né? E Barnabé, né? Um homem chamado aqui Paulo Sérgio Procúncio, né? O Procúncio, isso aí significa uma pessoa de elite, de alto escalão ali no Império Romano, naquela cidade, uma espécie de governador. Então aqui temos um exemplo que ele, né, dependente da sua posição, ele chama ali a Paulo e chama ali a Barnabé para quê? Para aprender um pouco mais acerca das coisas de Deus, né? Nós sabemos que tudo fazemos para o Senhor tem a sua dificuldade. Ali, né, um homem que fazia ali encantamento, ele tentou impedir o trabalhar de Deus, mas ninguém consegue, né, irmãos? Bem sabemos disso aí. Então, o que vem sobre a vida dele, né? Uma cegueira de alguns dias, né? No qual o texto mesmo diz que ali ele sai ali que tateando o local, né? Então, são pontos aí muito importantes, né? A questão aqui da missão também é falada aí. Que tipo de missão é essa? É missão local? Não, missão transcultural, né? Também estudamos, acho que tem uns 2 anos a 3 anos, sobre essa questão de missão local, né, e missão transcultural, né, que no caso é para fora, outro país, né. É, nós vamos ver também outra questão muito importante nessa lição ali, é a questão do sustento, né, o sustento dos missionários, que no qual o responsável é a igreja que envia, né. Muitas das vezes, principalmente hoje, devido ao avanço da rede social, nós vamos ver algumas notícias, alguns vídeos de alguns missionários que são esquecidos no campo aí, né? Então, são diversas histórias. Então, só frisando um pouco aqui a importância dessa primeira lição, porque às vezes aí, né, não só eu, creio que creio que por um todo, né, que o limite de estudo aí é de 2 horas, estourando 2 horas e meia, né? Então, são informações que trago aqui, né, que às vezes é passado batido, né? Numa lição, até mesmo nem culpa do professor de que for dar essa lição, mas sim a questão do horário. Então, essas questões aí, né?
elas são bastante importantes de estar trazendo, que nem supondo ele mais, né? No caso ali aqui está Bar Jesus, né? Que era assim que, né? Era o seu nome, mas devido à sua, vamos botar assim, a sua profissão, né? Então, isso aí também naquele tempo, né? Era muito comum também. Nós vamos ver ali mais à frente, acho que Atos 18, né? Quando Paulo chega ali numa cidade chamada Derbe, se não falha a memória, né? Também encontra ali uma menina com espírito de adivinhação. Então, essa revista ela nos ensina muita coisa, né? Também sabemos ali que essa escola de Antioquia tinha ali doutores, tinha profeta, né? Até fazendo a comparação acerca de escola, né? No Velho Testamento também existia a escola dos profetas, no qual, né, Eliseu era um dos líderes, né? Creio que Samuel também. Fiz até um estudo interessante sobre isso aí. Então são assuntos aí bastante interessantes, né? Para que venhamos aí aprender. Então só foi mesmo um resumo rápido aqui sobre essa lição de número 1, né, o chamado missionário, né, ali, só pegando alguns pontos ali de cada tópico, né, e trazendo aqui para você nessa noite, né, um resumo muito rápido. Então, vamos aprender aí, né, a igreja, às vezes ela quer ter um projeto missionário, né, então está aqui duas grandes lições, né? Ano passado, né, tinha aqui, e desse ano, né? Claro, aprendendo aí na teoria, né? É muito importante também o estudo, para que depois venha sair aí nesse campo vasto, né? Então, temos diversos ensinamentos. Então, um resumo muito rápido, né? Vamos observar que Deus nos chama qualquer um para essa missão, né? Quem era Paulo, né? Quem era Barnabé, né? Eles estavam ali acompanhados de qualquer pessoa, também não, né? Que foi pessoas que às vezes foi designado para outra obra, né? No qual não é falado, né? Eu também não pesquisei, mas que nós vamos observar que o Espírito Santo de Deus separou Paulo e Barnabé. É, isso dá a entender que os demais que ficaram era desqualificado? Não. Um exemplo é que Simeão, né? Simeão lhe deu origem aos negros, né? Acho que o Manaém, né? Ele é aí o parente de Herodes, né? É o tetrarca, entendeu? Herodes, creio que é aquele Herodes que fala aí no Novo Testamento, entendeu? Então, não era aí qualquer pessoa, né? Também falei que Lúcio disse, Lúcio Cirineu, né? Então, nós vamos observar que Paulo e Barnabé também não estavam ali por qualquer pessoa, né? Mas quem escolhe para essa obra é o Espírito Santo de Deus, né? Como eu falei, não pesquisei em questão dos outros se foi designado para alguma outra obra, né? Mas quem escolheu ali foi o Espírito Santo de Deus, né? E olhando também, eles também não eram aí qualquer pessoa, né? Estava aí na elite também, né? Então, nós vamos observar que a qualificação pessoal, ela tem uma grande importância aí no chamado de Deus, né? Na sua vida. Primeiro, descubra aí o seu chamado, né? Para que você foi chamado. Como eu sempre digo, o nosso primeiro chamado é a salvação, mas alguns ele deu, né? Alguma obra específica. Então, descobrindo, né? Se qualifica nesse ponto, né? E o restante deixa com Deus, né? Então, são pontos aqui, se nós vamos trazer, né? São os pontos muito interessantes, né? Porque hoje, muitas das vezes, que é comum, né? Você ser nomeado, né? De alguma coisa, mas os seus próprios líderes ali não ter confirmado ali em oração, de posição de mão, né? Mostrou para mim, não mostrou para a liderança, como que eu faço? Converse com a liderança, né, com o seu pastor, para que venha aí orar junto e assim confirmar, né? E confirmando, com certeza a liderança vai fazer aí o que é da vontade de Deus.